Por exemplo, o Brasil tem como futuro um imenso passado pela frente. Claro, esses tratamentos que a gente dá, quando a gente olha assim, num mês um desembargador de um estado ganhou 1.200.000. Então, nem vou discutir isso, eu só quero dizer assim, essa notícia não choca mais. E devia, o Brasil se faz uma indignação de varejo e uma omissão no atacado. Eu não quero que nós sejamos assim perfeitos e que passamos a nos indignar no atacado, mas eu queria um atacarejo, uma misturinha da nossa indignação no varejo, que a gente fica brabo com as questões e tal, pontuais. Mas quando chega na esfera pública, a gente diz, isso é assim mesmo e tal. Eu queria um atacarejo, misturar um pouco o varejo com o atacado, um atacarejo indignativo. É isso aí, Lênio, alguma chance tem o ex-excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, de escapar da inelegibilidade? Não, isso não. Agora, a gente tem que ficar de olho para que isso não seja um episódio que cubra todos os processos criminais que ele tem. Porque uma coisa é torná-lo inelegível, ok, não pode ser candidato. Agora, todas as questões que ele fez são casos criminais que geram prisão. E o Brasil não pode se contentar com o menos, né? Para mim, o perigo é que os processos criminais fiquem nas calendas, sabe? Agora está inelegível, ok, tal. E aí a lista de processos criminais, como fica? Eu vou ficar cobrando isso toda semana aqui. Já vai, né? Tá inelegível, então esquece, né? Mas tem muitas outras coisas para ele responder, né? E, Lênio, estão falando também que a cassação do Sérgio Moro é quase certa, inclusive que seria no TRE do Paraná. Você tem alguma informação nesse sentido? Você acha que o Sérgio Moro vai ser o próximo cassado, se não for no TRE, no TSE? E se for cassado, Lênio, abre-se uma nova eleição, é isso que estão dizendo? Estão dizendo até que a Gleisi concorreria, né? Sim, isso sim, mas eu não acredito muito na cassação do Moro, não. O Brasil, eu não sei se o Brasil tem madurez e cojones para isso, né? Eu não acredito muito. Uma coisa é achar que deve. Uma coisa é o ser, outra é o dever ser. Eu não acredito muito nisso, não. Embora acho que há elementos... Para mim, a cassação do Sérgio Moro não precisaria de nada a mais, a não ser um sujeito que se filia num partido em São Paulo, quer concorrer para São Paulo, impugna a candidatura dele porque ele não tinha moradia em São Paulo. Como que, ao mesmo tempo, ele volta para concorrer no Paraná? Se ele era afiliado em São Paulo, ele foi candidato ao Paraná, só por isso acabaria, entende? Só para mim, esse ponto que não leva 10 minutos de discussão do juiz do TRE, deveria dizer só, esse é o ponto. Agora, eu quero dizer assim, eu sou pessimista com relação a isso, sabe? Sou pessimista. Eu tenho o Cacá e uma série de amigos meus que dão isso, isso vai acontecer. Não sei. Eu estou esperando, assim, eu não jogo todas as minhas fichas nisso, porque eu sei onde eu moro. Eu sei o que é a República. O Brasil é um país do churrasco, né? No Brasil, acima da luta de classes, que hoje é uma luta de classes chique,
acima da luta de classes estão as corporações, os acordos, e acima de tudo isso estão os churrascos e os convescotes. Agora, o Dallagnol teve a cassação aí efetivada. Mas o Dallagnol é peixe pequeno. Peixe pequeno. O Dallagnol é peixe pequeno e deixou a bola picando com 2 processos e não se deu conta que tinha 2 processos abertos e saiu. Podia ter esperado 6 meses. Ele cometeu tantos erros assim. Claro que o Sérgio Moro também cometeu. São mais graves do Sérgio Moro, até, eu acho. Essa história de trocar de Estado, enfim, para mim é gravíssimo porque conspurca todo a lei eleitoral, é claríssimo. Agora, é a mesma coisa que você comparar assim, um caso de furtos de bombons com um grande caso envolvendo sonegação, etc. Os fatos são claros, mas os tratamentos não são os mesmos. Eu quero vir aqui dizer que ruim que eu estava pessimista. Quero voltar aqui e dizer para vocês, eu me equivoquei, etc. Né? Né? E a Rosângela também, né, gente? Porque ela não morava em São Paulo, né? Mas evidente. Mas ele mesmo disse que tinha um hub. Por isso que eu brinquei antes com o hub, né? Ele mesmo... o hub, nos aeroportos tem isso, né? Ninguém mora num aeroporto, né? Então, ele disse que tinha um hotel que ele fazia de hub e tal, mas isso não é moradia. Todo mundo sabe que ele não morava em São Paulo. E aí, ela sai candidata e se elege. Isso é um pouco assim, é quase um escárnio com a legislação brasileira, né? No Brasil, a gente tem várias métricas de cumprimento das leis. Veja que o caso Lira, por exemplo, você tem uma série de elementos lá, que a minha comparação, não quero entrar a fundo na discussão do Lira, apenas dizer uma questão de comparação que eu fiz outro dia, com todos aqueles elementos que aparecem, que ele pode até provar que não é isso, eu não estou dizendo que ele não possa fazê-lo, ele tem direito à defesa, eu sou o último da face da terra que negaria o direito à defesa para alguém. Mas se fosse lá na minha terra, Pequena Agudo, se o presidente da Câmara ou o prefeito tivessem aquelas relações, aqueles mesmos elementos, eles já teriam sido afastados, o promotor da comarca já teria caído no cangote do pobre do prefeito, já teria o juiz tirado preventivamente o mandato dele, já estaria afastado, porque são questões... A República Brasileira é uma república díspara, então, la lei é como la serpiente, solo pica ao descalços. Essa é uma questão muito velha, que está arraigada, né? Quem lê um pouco da história do Império e da República Velha, e quantos anos nós levamos para, digamos, fazer políticas de inclusão no Brasil, dar direitos às comunidades minoritárias. Quantos anos nós levamos? Nós temos 523 anos de história, praticamente, e nós temos uma história brasileira de 88 para cá, quando a cidadania, a questão racial, a questão dos direitos das comunidades LGBT, etc. Então, são questões que são muito recentes. Então, veja como isso está arraigado na gente. Então, quando se diz alguma frase de efeito, como essa que eu vou dizer agora, ela parece ser muito simples, mas ela
traz tudo com ela. Por exemplo, o Brasil tem como futuro um imenso passado pela frente. Claro, esses tratamentos que a gente dá, quando a gente olha assim, num mês um desembargador de um estado ganhou 1.200.000. Então, nem vou discutir isso, eu só quero dizer assim, essa notícia não choca mais. E devia, o Brasil se faz uma indignação de varejo e uma omissão no atacado. Eu não quero que nós sejamos assim perfeitos e que passamos a nos indignar no atacado, mas eu queria um atacarejo, uma misturinha da nossa indignação no varejo, que a gente fica brabo com as questões e tal, pontuais. Mas quando chega na esfera pública, a gente diz, isso é assim mesmo e tal. Eu queria um atacarejo, misturar um pouco o varejo com o atacado, um atacarejo indignativo, que já seria um passo importante para que nós tivéssemos, digamos, mais igualdade na análise das coisas, né?